agora eu vou começar. Se vocês me permitem, eu vou começar primeiro com o Ramon. Ramon Galvão. Fala aí, Ramon. Obrigado pela presença, tudo bem? Bom, prazer falar com vocês, tá? Participar do programa do Bem Amigos, né? Boa noite aí para todos, pro Caio, pro Casa, né? Pro PC, pro Galvão, pro Guilherme, pro Everaldo Marques, né? E para você, Kleber, satisfação estar falando com vocês. Boa, Ramon. Enchi você de moral aqui na abertura, hein? Falei que vi entrevista sua, você só falou legal, falou bem, quero ver, hein? Não vai me decepcionar, hein? Paulo César, semana passada a gente passou um período do programa dizendo que os times do Rio começam bem o Campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro. Você tem a mesma sensação, a mesma opinião? Exatamente. Olá, Kleber, uma saudação especial para todos que estão no estúdio, Galvão, Ramon, quem nos acompanha. Há um começo animador. E vamos focar especificamente no Vasco. Eu acho que tem uma coisa muito importante nesse trabalho do Ramon, que é o resgate da estima dos jogadores. E aí, Ramon, gostaria de te perguntar o seguinte: quando você sucede o Abel, você encontra um Vasco muito inseguro, né? E como é que você foi fazendo esse trabalho de construção de estima? Porque hoje o que se vê é um Vasco muito confiante. Bom, PC, eu já estava dentro do clube há algum tempo, né? Eu fiz parte aí de uma geração vitoriosa dentro do clube, né? E assim, e pelo fato de eu já estar no clube, conhecer os jogadores, conhecer a característica de cada jogador, de ter essa liberdade com os atletas, né? E assim que eu tive a oportunidade, né, de ser o treinador, né, com tudo isso que a gente tem vivido aí, essa pandemia, né? Logo nas minhas primeiras conversas com os atletas, né, por videoconferência, mostrando para eles o que eu pensava, né, em relação a ideias, né, e que a gente teria que ter uma mudança de comportamento. Então, assim, começou com videoconferências, né, e quando nós tivemos a oportunidade de já estar no campo para fazer aqueles 2 primeiros jogos no Campeonato Carioca, as coisas já começaram a fluir, né? Eu acho que é um começo de trabalho. Eu vejo o futebol passando muito por uma construção, mas esse começo eu estou muito feliz. É lógico, uma responsabilidade muito grande você estar à frente de um clube como o Vasco, né? Um gigante do futebol brasileiro, e eu acho que o torcedor nesse momento também está feliz. Ô, PC, eu não gosto de falar do cenário das pessoas porque assim, é uma indelicadeza, mas aquele que está ali atrás é o Jairzinho? Qual? Aqui? Não, ali em cima, ali em cima. Não. É um clone. Você não vai me dizer que é você próprio. No tempo que eu era jovem, quando eu tinha 17 anos. Fala aí, Galvão, tudo bem? Boa noite, Kleber, boa noite, Ramon. Parabéns pelo seu trabalho, vamos conversar bastante, mas o Casa fez muito bem, né? Mas estão vendo lareira acesa aqui, que continua frio aqui no sul, aqui em Candiota, pertinho de Bagé, pertinho da fronteira com o Uruguai, continua bastante frio, o vento ontem minuano bateu forte hoje, rapaz. Mas o Casa me lembrou muito bem do Mário Sérgio. Um excepcional jogador, e por onde passou, um amigo assim, desses especiais. Tem tantas histórias com o Mário Sérgio, nós tínhamos uma coisa muito em comum. O Eli Coimbra, que também, infelizmente, também não está mais conosco, e também Chico Anísio. Nós éramos todos apaixonados pelos cavalos, pelas corridas de cavalo. Eu continuo até hoje criando cavalos. O Mário Sérgio teve os cavalos dele, o Coimbra teve, Chico Anísio teve. E sempre que nós podíamos, quando viajávamos juntos, né, porque o Chico Anísio foi comentarista nosso aqui na Globo, nós íamos para... O país tivesse, nós íamos para as corridas de cavalo. Até na Olimpíada, quando a Seleção Brasileira de Futebol jogou a Olimpíada de Atlanta, jogava futebol em Miami, até corrida de cachorro nós fomos ver em Miami. Mas tem uma muito especial. Era até sempre tudo muito alegre com o Mário. Antevéspera da decisão do tetracampeonato, nós viajamos, sei lá, uns 80 quilômetros, porque o Mário disse assim: nós temos que ir lá, porque o meu ex-treinador está treinando cavalos agora aqui, e não vou citar nomes, né? E quem está tomando conta é um outro amigo, grande amigo meu, muito ligado ao automobilismo, ex-piloto. Bom,
E lá fomos os três. E parece que o tal do cavalo era favorito, né? E eu e o Eli fomos lá e apostamos no cavalo. Rapaz, mandaram puxar o cavalo, puxaram o cavalo, fechou a raia. Eu e o Eli perdemos dinheiro. Quando olhamos pro Mário, disse, Mário, é você? Disse, não joguei. Aí como é que você não jogou? Eu sabia mais ou menos o que ia acontecer. Ele não contou para nós, gente. Não deu tempo. E deu aquela risada que ele dava, tão espetacular. Grande Mário Sérgio, em algum lugar, numa outra dimensão, ele tá sempre junto conosco. Uma pessoa absolutamente especial. Então eu queria, como eu recentemente fiz 70 anos, ele estaria hoje completando 70 anos. E olha, falava do Vesgo, que ele olhava para um lado, batia para o outro. Caio, foi o primeiro cara que eu vi andar em cima da bola. Lembra como ele andava em cima da bola? Ele pisava o pé esquerdo, depois pisava o direito, depois girava em cima da bola, pisava o direito de novo, pisava o esquerdo. Quando o marcador via, ele já estava de frente para a linha de fundo ou de frente para o gol. Ele foi o primeiro cara a andar em cima da bola. Vocês lembram disso? De longe, um beijo, um abraço gigantesco para o Mário Sérgio. Muito bem, Mário Sérgio sendo homenageado de 70 anos aqui. Agora vamos começar a girar aqui o Ramon. Vamos embora, posso fazer uma pergunta? Posso falar? Já que você me deixou por último. Não, você me deixou por último mesmo? Eu deixei, não, era só pro Paulo César falar do Campeonato Carioca. Aí o Paulo César já destrambelhou. A raia abriu, o Paulo César... Larguei ligeiro. Olha, eu dou muito valor, e já falei aqui, Ramon, essa coisa da ligação, né? O Ramon teve uma fase super vitoriosa no Cruzeiro, no início, com vários títulos importantes. Mas talvez os últimos grandes momentos de grande conquista do Vasco, ele participou intensamente e eu tive a honra de narrar esses momentos. O Campeonato Carioca 97, o Campeonato Brasileiro de 97, o Campeonato Carioca de 98, a Libertadores de 98, e o Ramon era um dos destaques desse time que tinha tantos jogadores importantes. Essa ligação, Ramon, depois você começou como técnico, passou por vários clubes pequenos, clubes até de terceira divisão. Essa ligação, ela tem... Como é que você sente essa sua... Você é um vitorioso, cara. Os caras dizem assim, o homem ganhou tudo aqui. Como é que isso funciona, Ramon? Prazer tê-lo aqui. Um grande abraço para você. Bom, prazer todo meu, Galvão, de falar com você. Eu acho que essa ligação é muito legal, né? Isso aí me deixa muito feliz, né? Eu acho que o torcedor do Vasco, ele tem em mim um representante deles dentro do clube, né? Por tudo aquilo que eu representei enquanto atleta, né? E eu acho que os jogadores também me enxergam também dessa maneira, né? Eu acho que tem um respeito muito grande. E eu tento, né, passar para os meus atletas, né, a importância, né, de vestir essa camisa, né, da grandeza que é esse clube. Tá? Então, tem jogadores que já estão no clube há algum tempo, né, que vestem muito bem essa camisa. E todas as vezes nas minhas entrevistas, né, eu tenho falado muito a respeito disso, né, dessa entrega, né, jogadores que têm entrado para dentro de campo, entregado a sua alma, né, não está faltando atitude e nem espírito, né, esse grupo são marcas já registradas, né, que eu falo para eles. Ramon, Caio, um abraço, amigo. Tive a honra de jogar com o Ramon no Botafogo. Cara de uma qualidade na bola. Pô, tu jogou com todo mundo? Eu nunca vi isso. Pô, tu jogou com todo mundo. Não, mas tem alguns que marcam. Pô, estamos aqui com o Rivelino. Tive a honra de jogar com o Rivelino numa pelada. Com o Caio não dá pra narrar jogo falando em lei do ex. Ele é lei do ex pra todos os times. Fala aí, Pelé. Tive a honra de jogar com o Pelé, futebol de botão. Pô, fala aí, cara. É que o Ramon era aquele cara que ele falava assim, Caio, vai ali que a bola vai cair ali. E você ia, a bola caía ali. Era um meia de uma qualidade na batida na bola. Você fica dando moral. Aí uma hora ele começou a ver, pô, vai aí que a bola cai ali. Aí ele errava. Aí ele falou, Caio, vai ali! E a bola... Não, mas, você que tá mas eu tô elogiando o batedor, não tô contando o final da jogada. Ramon, você amigo, começa contra você mesmo, é impressionante. Cara, estou muito feliz de ver esse teu início de trabalho. E eu gosto muito, sempre digo isso, quando o discurso acompanha a prática. O que você está falando de atitude, de postura, de time aguerrido, é exatamente o que a gente está vendo do Vasco nesse início de brasileiro. Não só pelo reconhecimento, mas pelo teu entendimento de clube e de futebol.
Qual é a cara que você quer dar para esse time? A longo prazo, e eu acho que você tem tudo para terminar bem o campeonato, como que você gostaria que o time jogasse? Qual é o teu DNA de futebol agora como treinador? Bom, Caio, prazer falar com você. Kleber, ele foi muito bom jogador. Não, ele era Muito bom. bom jogador, A gente Caio. fala só para não E perder a piada, e Ramon. É só para não perder a E um piada. cara muito, e um cara muito inteligente, que eu tenho muito respeito por você, meu amigo. Eu penso futebol, Caio, você ter o controle das ações e dificultar as ações dos adversários, né? E eu enxergo futebol, você ter prazer de jogar futebol, né? E esse prazer também passa com a bola e sem a bola, né? Você sem a bola, você induzir o adversário a fazer aquilo que você quer que ele faça dentro do campo, né? Você pressionar, você encurtar, né? Enfim. E é isso que é o meu trabalho lá dentro, né? E aí vem, né, os comportamentos, aí vem organizações, né? Organização ofensiva, defensiva, né? E o equilíbrio, né? Eu acho que o futebol é o equilíbrio, né? Você ter o equilíbrio do setor de construção, criação e finalização, né? E o processo de construção, né? Para que você possa aí, daqui a pouco, ter mais variações, né? Mas a gente vive, Caio, um momento atípico, né? Coisa que nós não vivemos antes, né? Você vê que nós não tivemos ainda a oportunidade de repetir nenhuma escalação ainda no Campeonato Brasileiro. Então, assim, por isso que eu estou muito feliz, porque com todas as mudanças feitas, né? Todos os atletas têm entrado e entendido muito bem o que tem sido passado, né? Em cima de tudo isso que eu falei. E é claro, né, Casa, o Ramon está começando a carreira dele como treinador, com toda a vivência que ele tem de futebol. E quando o Caio faz a pergunta do jeito dele, e com esse parênteses, né, que está difícil para todo mundo, ninguém está repetindo, o tipo de discurso é muito bom, né, de ouvir. Claro. E se ele puser em prática, é lindo. Né? A ideia do Ramon é essa, né? Primeiro que ele tem uma coisa que no futebol brasileiro é pouco, que é o Renato lá no Grêmio identificado com o Grêmio, o Ramon no Vasco identificado com o Vasco. Os dois jogadores que venceram títulos importantes para esses times. Então ele tem né, o conhecimento do negócio. E o Ramon, o ano passado, eu fui lá no treino do Vasco conversar com o Abel, e depois eu fiquei conversando com o Ramon sobre isso, sobre o treinador, sobre o time do Vasco. Cara, ele estava preparado para entrar para ser treinador do Vasco. Super ligado, super focado, sabendo mesmo, me explicando coisas, sabe? Então, em cima disso, Ramon, eu quero te perguntar o seguinte, como você se preparou para virar treinador, principalmente do Vasco, quando o Abel era treinador? Você estava ali sendo auxiliar do Abel, treinando o time junto, ajudando ele a treinar, mas a conversa com o time com você foi uma conversa de um cara pronto para treinar uma equipe, né? E você trabalhava se preparando para isso? Assim, a sua cabeça, você olhava e falava, pô, se eu for treinador eu vou querer fazer isso, pô, se eu for treinador desse time aqui, eu vou fazer ele jogar mais a bola. Como foi a sua preparação, principalmente para assumir o Vasco, que não estava no programa, porque o Abel era um grande treinador, estava ali. E você assumiu o Vasco. Como você se preparou para isso? E quanto tempo de comissão técnica de Vasco, Ramon, até assumir? Bom, eu cheguei em 2019, né, janeiro de 2019. Eu tive a felicidade de trabalhar com alguns treinadores, né? Trabalhei com o Valentim, né? Trabalhei com o Valadares, trabalhei com o professor Luxemburgo, cara excepcional, que eu aprendi muito, e com o Abel também, né? Dois treinadores aí super vitoriosos, né? Uma gestão fantástica, né? A minha preparação, ela começou lá atrás, assim, quando eu parei de jogar futebol, né? Comecei a estudar, eu fiz todos esses cursos da CBF, né? Licença B, os 2 módulos da licença A, fiz os 2 módulos da licença Pro também. Então, essa troca de informações que a gente tem lá no curso, isso é muito bom, né? Eu encontro com todos esses treinadores, né? Eu agora na sala de aula lá com o Mano Menezes, com o Renato Gaúcho, então são experiências, assim, muito importantes, né? E eu, assim, pelo fato de já estar lá,
né, e conhecer esses atletas, características de atletas, né, e logo depois, quando eu recebi o convite, né, que eu seria o treinador do Vasco, né, eu já tinha na minha cabeça, assim, né, pelas características, né, o que eu poderia falar com o jogador, mas isso aí depende muito do atleta também, né, essa mudança de comportamento, né. Eu vou te dar um exemplo, né, o Henrique, hoje ele faz uma função, né, importantíssima, né, dentro da ideia de jogo, mas isso aí é o entendimento do atleta, porque ele também é forte na fase ofensiva e ele fica um pouco mais, né, para nos ajudar muito mais na parte defensiva do que na ofensiva. Então isso aí é um entendimento, né, e em cima das características, né, dos atletas, a mudança de comportamento, né, e que eu estou muito satisfeito com tudo que tem acontecido até agora. O Vasco da Gama tem 14 pontos, é a mesma pontuação do Flamengo, mas está à frente do Flamengo em critério de desempate. O Flamengo e o Vasco têm 14 pontos, 15 pontos o Atlético, 16 o São Paulo, 17 o Internacional. Depois a gente vai dar a classificação total geral do campeonato. Mas você vê, o Vasco tem 3 pontos a menos e um jogo a menos do que o Internacional. Né? Exatamente isso que eu ia dizer. O Vasco, se vencer esse jogo atrasado, se o Vasco tivesse jogado esse jogo e vencido esse jogo, estaria dividindo a liderança com o Internacional nesse momento. E a mesma situação do Atlético, que tem um ponto, também tem 2 a menos e um jogo a menos. Diga, PC. Não, e um detalhe, né? A única derrota do Vasco até o momento no Campeonato Brasileiro foi para o Fluminense, um clássico. Um jogo em que o Fluminense no primeiro tempo teve mais controle, mas o mesmo Fluminense, que faz também um bom início de Campeonato Brasileiro e derrotou o líder, o Internacional. Sim. Então, quer dizer, foi a derrota que o Vasco tem até o momento no Campeonato Brasileiro não pode ser considerado um resultado desastroso, surpreendente para o Vasco. É um resultado absolutamente normal em se tratando de um clássico e de uma equipe que também tem um bom início. Se inscreva, deixe seu like e ative todas as notificações.